a gente pode tanto falar por texto ou por voz. Eu vou sempre dar uma olhadinha aqui no texto para quem não puder, obviamente, falar. Mas assim, podem ficar à vontade para me interromper quando vocês julgarem necessários, porque eu não queria que parecesse é, exatamente uma aula, mas a gente trocar uma ideia sobre tech art, né? Eu acho que é importante ah, a gente primeiro conversar um pouco a respeito antes de pegar tão a fundo em teoria. Outra coisa também que a gente vai fazer, é, sinto muito se vocês fugiram da escola, mas a gente vai estudar matemática. Só que a gente vai estudar de um jeito que funciona, entende? Que vai dar para aplicar nos projetos, na vida de vocês, em diversos outros contextos. A gente vai estudar matemática de verdade, e daí vocês vão ver o quanto que saber essas pequenas coisas, elas vão fazer uma diferença, assim, muito grande no trabalho de computação de vocês. Respondendo ao Mister, cara, a maioria dos trabalhos que eu faço, eles não envolvem programação diretamente. A gente usa programação em jogo, mas eu não sou o programador do jogo. Porém, o Tech Art, que é o que a gente vai falar agora, ele fica no meio termo entre coisas muito técnicas e coisas artísticas. Então, existem muitos Tech Art que eles sabem programação, mas não é um pré-requisito para você ser um artista 3D, né? Você não precisa saber. Sobre gravar, se alguém quiser gravar, eu não vou conseguir fazer isso aqui porque né, vai transmitir a tela também, acho que pode ficar um pouco pesado. Mas deixar claro que a gente vai fazer várias lives sobre vários assuntos. E mas quando eu tiver com um pouco mais de tempo, eu pretendo compilar essas coisas em formato de aula, né? Ou seja, com ordem, com prefácio, né? Com início, meio e fim. E, e lançar um cursinho bem baratinho, assim, para todo mundo ter acesso ao conteúdo de forma compilada, né? Mas é isso. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente começar? Por enquanto, nada. Eu acho que não. Apenas ansioso pra começar. Ai, show de bola. Bom, é muito engraçado. Eu sempre falo isso com os amigos, assim, com alunos também, o quanto as interfaces, assim, elas meio que escondem o que é que os computadores, né, os softwares, eles estão fazendo de fato. Então, a gente mexe num monte de slide, clica num monte de coisa, mas, assim, a gente nem pensa muito sobre é, o que está acontecendo ali, né? E daí, quando a gente vai para o 3D, isso torna um pouco mais complexo, porque o 3D está descrevendo coisas que existem no mundo real, né? Então, quando a gente precisa fazer algum render que se pareça com o mundo real, ou quando a gente precisa estilizar alguma coisa, é, saber o porquê disso, né? Da onde que isso está vindo, da onde que está sendo descrito, isso faz muita diferença na hora de criar a imagem, né? Que no caso, quando a gente é artista, que a gente quer criar uma imagem, seja através de software 2D, 3D, né? Das mais diversas formas. Então, o que eu queria inicialmente trocar ideia com vocês é sobre números, sabe? A gente não pensa muito neles assim, mas eles estão presentes de forma muito é, profunda, né, na sociedade, desde a tecnologia até a, a própria realidade, né? Então, é, a primeira coisa que eu queria fazer, e daí, assim, não se sintam pressionados em responder, a gente não está numa sala de aula, mas vocês já pararam para pensar sobre o que significa um número? Daí eu queria que vocês podem escrever, podem falar o que vocês acham que é um número. Uma representação de uma quantidade. Legal. O Eu Léo falar falou que isso é no símbolo, um valor, o Maru representação falou de que é um algo. valor. Acho que uma importância, né? Uma representação de uma importância. É interessante, interessante. Assim, muitos matemáticos na história, eles deram definições, né, para os números, assim, Euclides, Newton, todos eles têm é, alguma forma de dar definição para o número, né?
Eu não pretendo aqui dar uma definição muito precisa para vocês, porque a matemática é meio maluca, assim. Mas vocês vão ver de que é uma maluquice muito divertida, entende? Isso é uma coisa que a escola, infelizmente, imputa um sentimento negativo com a gente a respeito. Mas vocês vão ver de que os números não só são muito interessantes, como eles são muito úteis quando a gente fica amigo deles, né? Então, o Simon falou aqui que é uma representação do mundo por papel. O Mr. Cook falou sobre valor negativo ou positivo. Legal. Então, eu vou fazer uma outra pergunta antes de tentar dar uma definição, que é, me dá um exemplo de número no mundo real, entendeu? Tipo, todo mundo ali falou que é um símbolo, que serve para representar uma coisa, então vamos pensar no 2. Onde que tem um 2? Tipo assim, me fala onde que eu vou sair andando aqui e vou achar um 2. Onde que tem um 2 aí? Em nenhum lugar. Eita. Uma Não, eu quero um bifurcação, uma 2, entende? estrada. Tipo assim, a gente acabou de Algo falar de sobre o verdade. número. O número é alguma coisa. Dois objetos. Aham. Perfeito. Mas esse 2, entende? O 2 como um número, como um conceito. Você falou sobre, por exemplo, contar passos ou coisas assim, mas eu vou te dar um contraponto. Eu tenho um abacaxi e mais um abacaxi. Se eu somar os dois, eu vou ter 2 abacaxis. Então a gente pode falar que o 2 ele representa a associação entre o objeto abacaxi e esse símbolo que a gente atribui como 2, e obviamente ele está dentro de uma base de contagem, né? Tipo, no caso a que a gente usa é a decimal, mas tem outras também, né? Tipo o binário, que é a que os computadores usam. Anyway, Eu mas pensei pode no falar. sentido de importância, assim, né? Você falou, sair na rua, tipo, literalmente a rua. Né? Se você está dirigindo, você tem um lado que você segue para uma direção e um lado que é a direção oposta. E ela está dividida em duas partes, onde você tem duas direções ali para seguir. Perfeito, muito interessante. Nota como a gente sempre tem essa noção de associar o número com um objeto. Mas aí, presta atenção agora. Eu tenho uma gota de água e eu tenho outra uma gota de água. Quando eu somo as duas, não dão 2 gotas de água. Então, nem sempre 1 mais 1 é 2. Então, como que é possível ter um 2 na natureza se ele não serve para descrever de forma geral as coisas? Porque, assim, eu dei o exemplo da água, mas tem muitos outros exemplos de quando você soma, subtrai ou divide coisas, elas não apresentam o mesmo comportamento. Então, acho que a gente pode, talvez, pensar que os números, eles servem para representar coisas do mundo real, mas o que de fato é um número, entende? Tipo assim, porque podem ser 2 passos, mas não tem como ser 2 gotas, sabe? Tipo, porque quando você junta elas, ele meio que desrespeita a aritmética, entende? O, o Devezoid, desculpa se eu pronunciei errado, ele falou sobre a quantitativa de unitários, muito interessante. E o Simeone falou, então basicamente números são variáveis ou constantes. Isso é muito legal, porque a gente usa esses termos quando a gente vai trabalhar, principalmente em jogos, né? Então tem sempre a constante, tem a variável. A gente vai chegar nisso em algum momento. Mas obviamente eu não ia deixar vocês assim totalmente sem nenhum tipo de resposta. Mas a definição, que é a definição que é usada na lógica em outros lugares, é de que os números eles servem para representar objetos em conjuntos, entende? E esse conjunto eles têm relação. Então eu vou dar um exemplo. Você pode ter uma caixa, essa caixa pode ter latas e dentro dessas latas podem ter feijões. Então cada objeto desse ele é um conjunto e cada conjunto ele tem unidades de coisas e a gente está usando o número para representar. A forma com que a gente lida com a relação de conjunto é o que diferencia os tipos de números. Então, daí falando agora sobre o início mesmo da matemática na nossa espécie, tem muita gente, por exemplo, que acredita que a matemática ela foi a base da linguagem, porque é bem provável que a gente primeiro tenha
precisado contar e separar coisas antes de ter que falar. Tanto que existem animais, né, que são capazes de fazer operações básicas. Mas o que vocês têm que pensar é que os números, quando eles iniciam, né, que são os números naturais, eles tinham como objetivo você falar sobre a realidade. Então eu tinha 3 ovelhas, eu tinha 5 sementes de alguma coisa. Então era o mundo real. Então pensa que essa primeira definição que a gente vai trabalhar no momento, ela é sobre a gente experimentar a realidade e através da realidade a gente fazer uma associação simbólica baseada em conjunto. Então o primeiro conjunto que a gente vai falar é o conjunto dos números naturais, que são tipo 1, 2, 3, esse tipo de coisa, porque se vocês pararem para pensar, não existem números negativos, né? Tipo assim, não existe menos 2 maçãs no mundo real, né? Tanto que quando o número negativo ele foi para ser introduzido na matemática, as pessoas chamavam de dívida, porque era o único lugar que fazia sentido ter número negativo. Então você vai comer ela, cara, mas por exemplo, na matemática, se você somar um número negativo, ele vai pro outro lado, né? A gente vai mostrar isso no 3D e isso fica bastante visível. Mas assim, antes de começar a dar alguns exemplos práticos, essa ideia de número real e essa ideia de conjunto, ela faz sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Podem ficar à vontade. Faz sentido. E olha que eu nem gosto de matemática. No final você vai gostar, cara, confia. Senão eu devolvo seu dinheiro. Eu devolvo seu dinheiro. Eu quero no Pix, hein? No Pix. Oferecimento No coach. Pix. Quando eu falei lá que a gente não tem exemplos tipo de um número 2, é mais porque é uma criação humana. A gente não tem isso, tipo, como a gente pegou um padrão matemático da 1,61, né, que a gente encontra ali. A gente não tinha isso concreto, assim como fazer um desenho de um bisão ou alguma coisa assim. A gente teve que criar isso sem ter nenhuma referência. Por isso que eu acho muito mais abstrato os números. Perfeito. É uma visão interessante. Acho que no final a gente pode ter uma discussão sobre a linguagem com a matemática como linguagem ou como outra coisa, né? Existem visões diferentes, assim. Mas assim, muito interessante. E daí para a gente avançar um pouco, vamos pensar depois que as pessoas precisavam contar as coisas que elas tinham, elas começaram a se juntar, né? Tanto que a história das cidades, elas se iniciam com a criação da agricultura e isso permitiu com que a gente deixasse de ser nômade, né? Então, imagina que se você está parado num lugar, é importante agora você saber o espaço, né? Ou seja, se eu tenho quantidades, ou seja, um saco de milho, tantas ovelhas, eu tenho que colocar isso em algum lugar. Então, como que eu sei que a área do lugar ela vai caber tantas ovelhas? Ou, por exemplo, como que eu vou construir uma casa? Como que eu vou construir um templo maior? E como eu vou garantir que ele não caia ou que ele tenha medidas iguais, né? Então, imagine que depois que surge essa matemática muito conectada com o mundo real, surge a geometria. E tanto que o nome, né, geo, vem de terra e metria vem de medir. Ou seja, quando ela surge a necessidade da gente medir o espaço, ele surge de medir a terra, porque foi a primeira coisa que a gente teve que de fato fazer. Então, note como a matemática ela tem uma espécie de história, entende? De um lore. E quando a gente entende esse lore, as coisas vão começar a fazer sentido. A gente está na geometria e agora a gente chega no 3D. E vocês vão ver de como essas coisas elas estão intimamente conectadas, né? Então, quando surgiu a ideia de geometria, a gente começa a trabalhar com o espaço. Só que quando a gente tem um número simples, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, assim,
fica um pouco complicado de você representar espaço. Afinal de contas, com esses números, a gente tem a famosa reta numérica. Não sei se vocês já escutaram esse termo, e agora vale a pena eu compartilhar a tela. Eu vou contar algumas coisas para vocês sobre como os antigos faziam para calcular as coisas. Vocês estão vendo a minha tela? Vamos Sim. abrir aqui Sim. o blendinho, né? Vocês vão ver as minhas coisas da Steam. E daí dá sempre pra julgar as pessoas, né? Pelas coisas da Steam da pessoa. Eu julgo. Acho justo. Tem que colocar o print da Steam de vocês lá no canal de aleatórios depois pra gente fazer um julgamento coletivo, mas assim, dentro do respeito. Vamos abrir aqui. Ó, o gatinho do Flow, muito bom. Oscar pro Open Source. Cat Quest é maneirinho, cara. É bem legal, né, cara? Muito maneiro. Muito maneiro. Eu tô jogando um jogo do Tsubasa, que é daquele de futebol de poderzinho. Me senti muito adolescente, é muito divertido quando você pega alguma coisa do mundo e deixa ela mais legal colocando poderzinhos. Mas vamos lá. Quando a gente começou a precisar medir as coisas, imagina que se a gente tem números, só um número, é como se a gente tivesse somente uma dimensão. Então vamos imaginar aqui, ó, que os números naturais, eles são representados aqui, ó, por essa linha, que aqui no caso é o x, né? Essa linha de x. Eu vou abrir aqui um Desmos também. Inclusive recomendo que é esse carinha aqui, ó, o Desmos. O Desmos ele é uma calculadora gráfica, ela é gratuita, tem em 3D também, é muito legal. Eu tenho até uma conta. Imagina você ter uma conta numa calculadora, muito bom. Deixa eu ver aqui qual que é o meu e-mail. Esse. Inclusive, muitas coisas do jogo. Meu Deus. Aqui. Pera aí. Que chatice isso. Deixa eu ver aqui. O que eu tenho que fazer? Pronto. Foi. Atualiza? Então, eu fiz isso. Acabei de fazer. Ah, boto fé, boto fé. Pronto, faz sentido. Pronto. Impressionante como você pode ser bom em algumas coisas e idoso para outras, né? Bom, esse aqui é o Desmos. Aqui eu tenho vários gráficos que eu fiz pro jogo. Depois eu posso mostrar alguns. Mas aqui é legal pra gente entender, ó, que a gente tem os numerozinhos aqui. Então imagina que os números naturais, eles começam aqui, ó, ou seja, 0. Dá um zoom aqui. Não vou começar com o 0, porque o 0 ele tem uma história muito boa. Acho que do lore da matemática, o meu personagem favorito é o 0. Mas aí imagina que começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, até o 10 aqui, ó. Agora eu vou pedir pra vocês fazerem um exercício. Imagina que vocês estão numa sala, ela é quadrada, ela tem uma porta e você está exatamente no centro dela. E daí eu tô na porta, ou seja, a gente está a alguma distância. E daí eu te entrego uma corda, igual aquelas fitas métricas assim. E essa corda ela tá exatamente marcadinha em 10. Então, vamos imaginar aqui, ó, voltar pro Blender. Você é essa pessoa, o Monkey, Suzane. Aqui. Aqui. Deixa eu mudar aqui o meu
material. Eu gosto de... Aí você foi. Vou colocar com 1 metro aqui, porque isso vai facilitar bastante a nossa vida aqui. Então imagina que a gente esticou. Então se eu dividir aqui, ó, isso aqui em 10 partes, que inclusive está devidamente marcado pra gente aqui, a gente vai ter exatamente a mesma olha, exatamente a mesma situação que a gente tem aqui, certo? Daí pensa o seguinte, eu quero me aproximar de você. Ou seja, eu quero sair desse ponto que eu tô aqui para cá. O que eu preciso fazer fisicamente nessa nossa régua, né, na nossa régua, para que isso aconteça? O que e quando eu falo fisicamente, é de fato fisicamente, ou seja, você está com ele numa ponta aqui, eu tô com ele na outra ponta. O que eu preciso fazer fisicamente com essa corda para eu chegar perto de você? Exatamente. Eu acho que sim. Você foi mais abstrato, mas no caso seria reduzir o tamanho da régua, né? Ou seja, então a gente sabe que vou fazer uma função aqui, ó, x igual a 1. Ou seja, ele está aqui. Então se a gente quer que colocar um valor maior aqui, ó, igual a 10, né? Se a gente quer que ele venha daqui para cá, então a gente tem que pegar esse 10, certo? E a gente tem que subtrair ele por alguma coisa, que aqui eu vou chamar de A. Porque boa. Pronto, agora tá certo. Pronto, agora é uma função. Por que ela tá sumindo? Cadê ela? Opa. Ah, tá, pô. Tem que ser Y aqui, né? Funciona. Vocês tinham que ter me avisado. Mas aqui, ó, o que a gente repara? Ó, que quando a gente subtrai o valor, tá vendo? Ó, se eu subtrair 10, ele vai aproximar de 0. Então, quando o valor está em 0, ou seja, a nossa régua ela está completamente esticada, ela tem o valor de 10. E quando a gente começa a diminuir ela, ou seja, somar um valor negativo, ou seja, a gente está subtraindo, a gente vai para 0. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é uma característica da matemática que ela é chamada de comutatividade, ou seja, as operações elas ficam somando ou multiplicando umas com as outras. Então a multiplicação ela nada mais é do que uma sequência de somas e a divisão é uma sequência de subtrações. Então no caso da soma e a subtração, elas fazem a mesma coisa, mas você não precisa falar que você está subtraindo alguma coisa, basta você falar que você está somando um número negativo. Então aqui, ó, olha que interessante a posição da Suzane aqui, ó, tá menos 1. Então quando a gente começa, ó, a subtrair esse valor, ele vai se aproximando de 0 até chegar ao ponto de que eu vou estar exatamente na mesma posição que você. Então nota que uma coisa muito básica que é o número natural, e a gente pegando uma régua, né, os gregos lá eles usavam uma corda, a gente conseguiu notar uma coisa muito interessante, que é a relação entre um número natural e uma noção física, ou seja, espacial, que foi a gente se mover de um ponto para o outro. Então, antes da gente progredir, eu queria saber se alguém
tem alguma dúvida ou se faz sentido isso sobre a corda, sobre o número natural e sobre a soma, né? Somar um número negativo. Deixa eu ver se tem alguma mensagenzinha aqui em texto. Faz sentido? Se eu peço matemática? Pô, legal. E pessoal, podem realmente me interromper caso surja alguma dúvida. O importante é a gente, de fato, entender que assim, a forma com que a gente vai desenvolver tudo aqui no canal é para vocês terem autonomia sobre resolução de problema, para ninguém ser dependente de tutorial e só quando a gente aprende de verdade que dá para fazer esse tipo de coisa. Só me lembra o nome desse termo que você utilizou para explicar esse caso, para poder ver mais, please. Comutatividade. Isso, perfeito. Perfeito. A gente vai falar isso várias outras vezes, tá? Então, a gente vai reforçar. Então, pensa o seguinte assim, ó, pô, a gente acabou de usar a corda pra gente medir uma lateral. Então, qual que é o próximo passo? Pô, eu quero marcar minha fazenda, então eu vou medir uma lateral e depois eu vou medir uma outra lateral. Então, imagine que agora a gente tem uma outra curva, aliás, perdão, uma outra corda, só que essa outra corda, agora ela está apontada por um outro lado, né? Ou seja, agora tem eu de um lado aqui da porta e na outra porta tem uma outra pessoa que pode ser, sei lá, sua namorada. É importante dar exemplos da vida real, entende? Pode ser seu gato, qualquer coisa. É importante a gente visualizar porque essa é a matemática do mundo real. Era como os caras faziam e é importante a gente fazer também isso de verdade. Então olha só que interessante, ó. No momento que a gente colocou, que a gente foi medir a outra lateral, a gente consegue reparar, ó, de que ele vai formar um quadrado. Então é por isso que quando a gente eleva alguma coisa ao quadrado, ou seja, eu quero medir um lado e depois outro lado, a gente chama de ao quadrado, ou seja, uma medida em formato de quadrado. Então, note como na época, quando os caras precisavam medir as coisas, ou seja, áreas quadradas, você tinha que medir um lado e depois medir o outro. Então, era importante saber qual que era a área desse lugar, ou seja, esse lado multiplicado por esse lado. Muito legal. Então, se a gente tem uma curva, aliás, uma curva não, não sei porque eu tô com curva na cabeça. Se a gente tem aqui uma corda que ela vai, né, de -1 até 0 e a gente consegue aproximar, a gente também consegue fazer a mesma coisa com o outro aqui. Mas o que acontece então se a gente tiver uma outra reta, só que na diagonal? Só que olha que curioso, ó. A diagonal, ela nada mais é do que essa posição aqui, ó, tá vendo? E essa posição aqui. Então a gente consegue representar qualquer posição no espaço, né, que é esse quarto que a gente imaginou aqui, ó, usando duas coordenadas, ou seja, uma coordenada na nossa corda de y e uma coordenada na nossa corda de x. Vamos ver se é verdade? Então, se essa posição aqui, ó, vamos ver qual que é o valor dela. Ela representa exatamente, ó, 1. Então vamos criar aqui as quinas. Então vamos posicionar um objeto aqui, por exemplo. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? Contar, ó, os quadradinhos que tem daqui para cá. Ó, daqui para cá. Então a gente vai contar, ó, 1, 2, ó, 1 ponto, 2, 3, 4, 5. Então a gente coloca ele aqui. Então a gente sabe, ó, que ele está em y e ele está a 5. Então a gente sabe que y é igual a 0,5. E daí a gente tem que fazer a mesma coisa, ó, com um x. Então a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
aqui no 6. Vem aqui. Coloca. Então a gente sabe que o x aqui, ó, ele é igual a 0,6. Então quando a gente pega esse objeto e coloca nessa posição, o que a gente vai reparar, ó, de que se você subtrair, ó, tá vendo, ó, o 0,6 vai dar 0,4 e o 0,5 tá aqui, tá vendo? Bonitinho. Eu contei daqui, né? Deveria ter contado daqui. Seria 0,4, na verdade, desculpa. Dessa forma. Então olha só que curioso. Usando apenas 2 réguas, a gente consegue localizar pontos no espaço. E daí, para fazer isso, a gente usa o famoso plano cartesiano. E daí foi uma grande revolução na matemática, porque pensa que até esse ponto a galera pensava na geometria de forma muito natural, entende? Tipo, preciso medir uma terra, preciso construir um prédio. Quando é introduzido o plano cartesiano, e com essa possibilidade de você plotar pontos num espaço, a gente pode generalizar as coisas, ou seja, você não precisa mais falar sobre um prédio ou sobre um terreno. Você pode falar sobre um carro, você pode falar sobre objetos qualquer, você pode falar sobre economia, né, sobre diversas outras coisas interessantes. Só que, como vocês devem ter imaginado, aqui, ó, os números estão positivos. Só que, ó, obviamente, eu posso colocar o objeto aqui, ó, e daí aparece um número negativo. E daí, como eu tinha comentado, teve uma época em que as pessoas não queriam usar os números negativos porque eles representavam dívidas, né? Porque se eu tenho, por exemplo, 10 sacos de feijão, e daí você chega e quer menos 11, eu vou ficar com menos 1, ou seja, eu vou ficar te devendo um saco de feijão. Então, e isso no mundo real, na prática, se você parar para pensar, ele não existe, entende? Só que quando você vai plotar um mundo real, os números negativos eles se fazem necessários, né? E isso é uma coisa que a gente vai ver durante muitas aulas, como a matemática ela usa um monte de conceito que não existe, tipo número infinito, um monte de dimensão, um monte de coisa, que a gente não consegue ver no mundo real, só que quando a gente usa no mundo real, funciona. Eu acho isso uma loucura, mas eu acho muito massa também. Mas o ponto é que quando a gente introduz o número negativo, a gente tem algumas complicações, né? Porque você tem que começar, tanto que eles são chamados de números complexos, né? Ou seja, eles vão adicionar um eixo a mais na nossa dimensão. Então, antes, os números, eles iam só de 0, 1, 2, tudo positivo, ou seja, tudo era plotado aqui dentro. Só que depois a gente viu que precisava plotar as coisas para fora, ou seja, precisou ir para o -1, para o -2 e a mesma coisa para cá. Ou seja, primeiro a gente trabalha com o mundo real, ou seja, a gente precisou da corda, precisou contar os grãos, precisou contar as vaquinhas. Depois a gente precisou medir o espaço para a gente fazer a nossa fazenda, construir a nossa pirâmide. E depois a gente precisou plotar coisas mais complexas, né? Ou seja, começou a precisar descrever elementos mais complexos. Aí, antes de prosseguir, alguém tem alguma dúvida sobre essa adição de mais um eixo? Podem ficar à vontade para comentar. Eu só Show tô de bola, aprendendo cara. a nomenclatura de tudo agora. Muito bom, cara. O importante é no seu coração o número ficar lá, entendeu? Tipo, a nomenclatura, os computadores tudo fazem pra gente, assim. Isso é uma coisa legal pra falar, né? Tipo, a gente vai estudar matemática, mas a gente não vai necessariamente ter que aprender a fazer um monte de equação, esse tipo de coisa, porque os computadores fazem, entende? Mas assim,
pra gente colocar o computador para trabalhar, a gente necessariamente precisa saber, né? O que tá acontecendo e Tu tudo mais. Então, falou, aqui é é ao quadrado. Eu falei, é ao quadrado, agora entendi. Agora tudo faz ao quadrado, sentido. cara, ao quadrado. Agora Assim, entendi. os nomes fazem sentido, sabe? Dá spoiler pro Cubo agora. O Exatamente, maldito é um pô. gênio. Pra você ver como tudo fazia sentido. Foi a escola que não explicou pra gente do jeito certo, né? Mas aí você imagina o seguinte, que beleza, eu quero agora representar coisas mais complexas, só que no mundo real as coisas não são bidimensionais, né? Tanto que é, os gregos, assim, a- muito da geometria deles, ela é chamada de geometria plana. É dali que vem os sólidos regulares, né? O quadrado, perdão, o quadrado não, o plano, o círculo, né? As formas básicas. É, só que depois entra os sólidos, né? Que são os objetos 3D. Só que, pô, como é que eu vou então calcular a área de alguma coisa que é tridimensional? Porque calcular a área bidimensional é fácil, pô. Você pega uma lateral, pega a outra lateral, multiplica os dois. Mas como é que então a gente calcula o volume das coisas, né? Uma caixa ela tem volume, ela não é bidimensional. O que a gente faz? A gente adiciona mais um eixo. Então, quando a gente adiciona mais um eixo, meu Deus do céu, rotação. Tá difícil, hein? Pronto. Ó, a gente adiciona mais um eixo. E olha só que interessante. Pô, se a gente. Quando a gente quer medir a área de alguma coisa que é bidimensional e a gente pega uma lateral, a outra lateral e multiplica, e a gente chama isso de ao quadrado. Quando a gente quer fazer o volume, a gente chama isso de ao cubo. Muito legal, muito divertido. Quando eu percebi isso, parece muito óbvio, mas assim, explode muito a cabeça, eu acho muito maneiro. Mas o ponto é que a galera fez foi isso aqui, ó. Ou seja, a gente começa representando as coisas com uma dimensão, e é daí que vem o nome escalar, ou seja, valor escalar, porque você está escalando essa linha aqui. Depois, quando a gente precisou medir as áreas, a gente precisou adicionar mais um eixo. E quando a gente começou a precisar medir o volume das coisas, a gente adicionou outro eixo. E daí a gente chama isso de geometria, né, a base da geometria. E para descrever a geometria no espaço, a gente usa o plano cartesiano e a gente usa a famosa álgebra linear. Ou seja, a gente vai falar sobre a posição das coisas, a posição dos elementos num espaço cartesiano, num espaço linear, né, que ele vai de 0 a 1 por infinito, ou negativamente. Né? Então, assim, isso é um breve resumo de como a gente saiu de contar feijão para a gente ter um espaço tridimensional, que é todo software 3D ele tem um espaço tridimensional e ele é um espaço cartesiano, ou seja, ele está descrevendo essas coisas que a gente conversou durante esse período de tempo. E daí é isso. Aí pra gente, obviamente, pode falar um pouco mais a respeito, mas eu queria saber a opinião de vocês se deu para entender essa, essa pequena introdução, né, sobre númerozinhos aí e sobre espaço. Sim, total. E tipo, lá ele te dá um número, aí a resposta é um número. No nosso caso aqui, a gente vai de fato ver a aplicação e era como os antigos faziam, né? Então é como a gente que trabalha com 3D, a gente está literalmente praticando a matemática e a geometria de forma muito básica, elementar, entende? É diferente da geometria e da matemática abstrata da escola, né? Sempre dá para observar a posição que está um vértice ali, né, no location ali, Sim, transform. Então, tipo, sempre que você faz uma extrusão ou, sei lá, aperta o G e dá um grab,
Você consegue ver certinho a posição dele no plano cartesiano ali. Exatamente. Ele Que é tá World Space, né? perfeito. E daí a gente vai falar sobre espaço depois, mas ele tem esse lance de global e local. Mas é isso que você falou, ó. Todo vértice, todo ponto, ele nada mais é do que uma representação no espaço. Eu vou até mostrar uma coisa bem legal pra vocês, não sei se já fizeram isso, ó, mas eu vou pegar um cubo, vou salvar ele aqui como um obj. Eu vou abrir ele com o bloco de notas. Ele mantém a localização? Oi? Ele mantém a localização na hora que importar? Não, é pra vocês verem como um Ah, objeto 3D, ele nada mais é do que um monte de informação de posição de coisas, entende? E tá, ele exportou tudo. Ele exportou até os macaquinhos. Eu esqueci de É, tava a marcar. Suzane ali com a posição dela. Isso, é. Então, todos esses pontos aqui que vocês estão vendo são os vértices dos macaquinhos, do cubo. Então, assim, pensa que os caras, eles faziam isso na mão, gente, sabe? Tipo, os matemáticos antigos, eles iam representar espaço, eles iam colocando cada pontinho assim e criando. E a gente consegue, né, fazer isso de forma procedural de vários jeitos, assim. Eles chorariam com o nível de controle que a gente tem sobre isso hoje em dia. Nossa, sim, cara, sim. Tem o famoso o bullyzinho, né? Tem até a continha na internet e tal. A gente pode depois fazer algumas primitivas. Deixa eu fazer uma primitiva para vocês verem aqui, ó. Tem uma primitiva que eu gosto muito que é o círculo, né? Tem várias formas de fazer. Tem, por exemplo, raio igual a 1, porque o Desmos ele meio que já converte. E tem esse outro jeito aqui, ó, que é x ao quadrado. Peraí, x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio. Vou colocar 2 aqui só para diferenciar. Isso aqui é uma equação, né? E que ela representa um círculo. E a gente consegue fazer ela também aqui. No Blender aqui, ó. Vou colocar um planezinho. Fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz lá. A gente vai falar sobre coordenadas depois, mas eu vou usar a do Object só porque ela tá centralizada, tá? Mas pensa que aqui, ó, é o 0 e aqui é 1, no caso o 2, né, que é o tamanho dele, e a mesma coisa vale para todos os lados. Então se a gente separar aqui, ó, separar o eixo, a gente tenta visualizar o número com a cor. Se branco representa 1 e o preto representa o 0, então ele está literalmente fazendo assim, né? Dessa forma aqui. E a mesma coisa vale para o y. Então a gente pega aqui, ó, x ao quadrado, potência, y ao quadrado, ó, x ao quadrado, y ao quadrado. E a gente soma. E olha só, a gente fez um círculo também. Exatamente a mesma coisa, só que aqui com Node e aqui feito com a equação simples, mas essencialmente é a mesma coisa. Então, uma coisa que a gente já consegue reparar é de que através de manipulações aritméticas básicas, assim, a gente consegue representar coisas, né? Espaços, assim. E uma coisa que é muito básico, né? Que todo mundo que já mexeu com 3D já brincou, é a timeline. A gente vai falar sobre dela depois. Mas é interessante saber, ó, que mover coisas significa somar ou subtrair posição. Isso é bem legal, né? Então a gente consegue saber várias coisas com isso aqui, né? Tipo, se eu, por exemplo, colocar aqui assim, ó, hashtag frame dividido por 32, ó. Eu consigo fazer uma animação procedural do cubo movendo em X. A gente consegue fazer aqui, ó, outra velocidade, ó, hashtag frame dividido por 12. E agora ele vai começar a se mover na diagonal.
Então, saber que subtração e soma move coisas é muito interessante. A gente vai voltar nisso em vários outros momentos. E é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o plano cartesiano? Eu acho que... pode falar. Tem sim. Quando você vem aqui, ó, no Geometry Node, ó, ele tem a posição dos negocinhos aqui, ó. É bem legal, dá pra ver. Tudo bruxaria. Oi? Tudo bruxaria. Cara, o Blender, ele tem tudo muito bom. Recomendo. O Buttercat, se eu não me engano, ele era professor de matemática, então ele tá cheatado aqui na cal. Ah, pô, aí não vale, pô. Não Ele sei que tinha que estar falando. Ele que Não, tinha que sei estar falando. matemática não, mas eu sou formado em TI. Ah, legal. Muito bom. E, pô, tem muita coisa pra gente desenvolver a partir daí. Tem uma coisa que eu acho muito legal quando a gente começa a fazer essa associação entre número e espaço, que é a gente visualizar um gráfico, né? Então, eu vou fazer um gráfico aqui. Vai ser um gráfico muito simples, que vai ser basicamente o f de x aqui, ó, igual... Aqui, ó, x igual a 1, na verdade, aqui, ó. Só x aqui, ó. Ou seja, a gente quer um número que ele comece em 0 e ele termine em 1 em x e em 1 em y. O que eu vou fazer? Ó? Pegar um plane, deixar ele 100% com um tamanho quadrado, aqui. Pegar o V, porque nesse caso aqui, ó, o V, que é a minha projeção favorita, ela tem uma característica. Ela sempre vai de 0 até 1, sempre. Aqui, ó, porque ela representa essa área aqui. Então a gente tem o UV, ele é o único que vai te dar uma precisão específica. Então esse ponto ele está precisamente aqui. Então a gente sabe que se eu tirar o x, ou seja, essa área aqui, ó, eu vou ter uma coisa que começa em 0 e que termina em 1. Vamos ver se é verdade. A gente separa aqui, ó. A gente tem um gradiente. Mas como é que a gente tem certeza que ele está realmente indo de 0 a 1? Eu vou colocar um igual. O igual aqui no Blender a gente pode usar esse aqui, ó. Então, olha que interessante, ó. Quando ele é igual a 0.5, ele fica exatamente no centro. Então a gente pode afirmar de que esse gradiente aqui, ó, ele é a representação desse aqui. Porém, a gente está olhando por cima, né? Porque olha só que curioso, ó. Se a gente colocar uma cor, aqui vai ficar branco e aqui vai ficar preto. Então a gente está olhando aqui a lateral dessa curva, dessa expressão, enquanto aqui, ó, a gente está olhando ele de cima. Então, se a gente faz isso aqui, ó, seria a visualização correta. E daí o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns cortes aqui. E agora no Blender novo dá para fazer displace igual é no Unreal. Muito bom. E eu vou colocar aqui, ó, displace aqui. Tem que ligar aqui no shader. Opa. E olha só que interessante. Tem exatamente o formato que é esperado, que é do gradiente aqui. Isso é muito interessante porque permite a gente entender de que a relação entre cor, espaço e números ela é meio que a mesma, porque foi assim que a matemática sempre lidou com as coisas. Então, a gente tem muito costume de trabalhar no 3D separando muito as coisas. Tipo, textura é textura, modelagem é modelagem, procedural é procedural. Mas essas coisas são
a mesma coisa para o computador, entende? E esse é o ponto, que saber a matemática básica, ela vai permitir a gente manipular coisas no baixo nível, ou seja, a gente vai falar com os softwares não só como textura ou como modelagem, a gente vai falar de um ponto mais fundamental. Isso vai permitir a gente fazer coisas mais rápidas, mais otimizadas, mais úteis, mas obviamente isso carece dessa base matemática, né? E é isso, a gente consegue tipo representar todas as coisas que vocês imaginarem que dá para plotar num gráfico, a gente também consegue reproduzir aqui no espaço do Blender, né? Isso é bem legal. Pessoal, é isso. Ó, tá dando 1 hora. Eu acho que a gente já falou bastante coisa. Eu quero, pra gente encerrar, a gente sempre trocar uma ideia um pouco mais reflexiva sobre o que a gente está estudando, porque para mim a gente não pode encarar o trabalho só como a parte utilitária dele. Acho que a gente tem que pensar o trabalho e pensar, eu acho que envolve não só a parte prática, mas pensar a ideia mesmo. E daí, como a gente falou sobre o número hoje, tem uma discussão que ela é muito interessante na matemática, né? Se a matemática se ela foi inventada, ou seja, se a gente inventou as coisinhas, ou se ela foi descoberta. E daí eu queria a opinião de vocês, né? Se a matemática a gente inventou ela ou se a gente descobriu ela. Se ela já estava lá e a gente só desenterrou. Mas quando você fala descobrir, me defina melhor isso. Porque, por exemplo, quando a gente fala descobrir, a América não é correto, mas você concorda que a tava lá. Isso. Aí alguém chegou. Isso. Perfeito. Na minha opinião, ela foi criada. Eu também acho. Eu acho que é um Porque conceito para humano. eu acho que a matemática ela é como se fosse uma língua, né? Como o português, o inglês, ela é algo Tem um que a pessoal gente que defende essa utiliza ideia. como uma Tem linguagem. bons argumentos para os dois lados, sabe? Eu vou jogar um pouco de lenha na fogueira, né? Porque pensa que independente da base de número que os povos usaram, por exemplo, os sumérios usavam base 60, os computadores usam base binária, a gente usa a base decimal. Então, quando a gente vai medir o π ele vai ser diferente, dependendo da base. Só que ele está descrevendo alguma coisa que tem na natureza, né? Tipo assim, a gente pode discordar sobre a forma de representar, se a gente vai usar a base 60, vai usar a base decimal, mas todas estão descrevendo alguma coisa que a gente consegue perceber de alguma forma, né? Quando eu disse que os números é uma importância, na verdade eu quis dizer algo muito parecido com o que você descreveu agora. E é por isso que eu acredito que a gente descobriu, mas não que a gente descobriu, sei lá, porque ela tá lá da forma numérica como a gente representa, mas sim porque existe um padrão e que esse padrão ele pode ser calculado e que a gente descobriu meio que como se fosse tipo uma regra para que tudo na natureza funcione. Então existe matemática em absolutamente tudo, existe matemática na biologia, na física, na química, nas cores, nos fractais, nos padrões. Então, por isso que eu digo que é uma importância. E aí a gente representou isso através de símbolos, mas são importâncias. Muito interessante. Por isso que Pitágoras era filósofo. De fato. No passado era impossível ter uma separação, né? As ciências elas eram todas juntas, né? Os famosos polímatas, né? Estudava tudo junto. Imagina ele pensando lá, como que vai chamar isso, cara? Ao quadrado. Caralho, Ao puta quadrado. nome, hein? Valeu. Puta nome, puta nome. Então Mestre ele demais. sabe que tem uma geração inteira que estudou e odeia esse cara. Cara, de fato. Pior que eu tenho um livro aqui que é do Euclides, né? Que é o segundo livro mais considerado mais influente da história, que é os 5 elementos, né? Tipo, toda a base da geometria vem desse livro assim.
Eu tentei ler e eu simplesmente não consegui, porque ele tá escrito do jeito antigo ainda, né? Tipo, e eu odeio ele mais ainda. Porém, é impressionante como o cara naquela época conseguiu escrever uma coisa que hoje eu não consigo entender. Isso me dá uma raiva, entendeu? É por isso que eu estudo. Pô, o cara usava tipo um compasso, uma linha, tá ligado? E a gente pode usar até o chat GPT pra ajudar, tá ligado? Tipo, pô, eu mal entendo o negócio, sabe? Os Não tinha caras tinham TV, mano. tempo na época, né? Não, Tinha, tinha mano, TV, podia né, mano? dedicar, né? Sim. Tinham Isso é uma bastante coisa tempo também, né? para procurar, né? Hoje em dia a gente tem tantas coisas pra fazer e o conhecimento ele é tão diluído, né? Que às vezes você tem, por exemplo, pessoas que trabalham numa mesma área, que é o nosso caso. A gente, por exemplo, trabalha com filme. Às vezes você vai trocar ideia com um cara que é de 3D, mas ele estuda uma coisa tão específica que parece outra área, né? Mas assim, a gente tá falando de uma mesma coisa. Isso é muito interessante. Ô, Eris, eu queria tocar um pouco naquele assunto que você falou antes ali, cara, sobre os numerais, se foram descobertos ou inventados, né? Claro. Até um tempo atrás eu tava pensando aqui com os meus botões, né? Porque se a gente for ver, cara, tudo que existe hoje na natureza já estava lá. Então, se você pegar, por exemplo, o material do plástico do teu monitor, o que ele é? Eles são componentes misturados que fizeram uma fórmula que o ser humano descobriu e gerou um plástico. Então, se qualquer material que você pegar da tua mesa, pegar um lápis, um papel, são materiais que não foram criados. Eles foram misturados e geraram aquela função a qual o objeto é designado. Então eu acho que a matemática, falando um pouquinho mais filosoficamente, cara, ela seria mais ou menos essa parte. O mesmo esquema. Tudo já estava na natureza, desde que a natureza é natureza, porém, com o passar do tempo e o homem foi evoluindo, ele começou a ter certas percepções. Então, assim como hoje ainda se criam materiais, né, o avanço do material, principalmente na indústria aeroespacial, é absurdamente grande. Eu acho que dentro da matemática isso foi evoluindo da mesma forma, assim como eles misturam, só que mudando o componente, né? O químico mistura elementos químicos e o matemático pega os números, assim como o botânico pega as plantas, assim como o geógrafo pega as rochas e o terreno. Então acho que tudo já estava meio montado ali e o pessoal só foi, putz, cara, isso aqui dá para fazer um caldo e vai ficar com outro gosto. E eu acho que, na minha opinião, a matemática, cara, ela nasceu mais ou menos dessa forma, sabe? Sem contar o tempo, né? Os caras não tinham internet nem celular na época. Então o cara conseguia parar embaixo da árvore e ficar olhando durante 15 anos estudando a maçã cair lá de cima para ver o que ia dar. E o Coisa que a gente não tem hoje, né? O conhecimento humano ele é sempre por cima de outro, né? A matemática que a gente tem no mundo hoje, ela foi construída por cima de outras estruturas, né? E tipo, é muito interessante você falar isso porque durante um bom tempo, principalmente quando eu estava começando a estudar um pouco mais sobre matemática, que dá a impressão de que ela é a resposta para as coisas, entende? Inclusive isso foi parte da filosofia grega, né? Eles acreditavam de fato de que a matemática era a representação divina, né? Que eles acreditavam assim que se você descobrisse as técnicas, você poderia literalmente descrever a criação, né? Que é mais ou menos o que a inteligência artificial está tentando fazer hoje, né? Mais ou menos. A gente pode até falar a respeito porque tem coisas muito parecidas. Inteligência artificial é literalmente álgebra linear, só que em dimensões altíssimas. A gente pode, né, fazer paralelos depois. Mas o ponto é que, mesmo naquela época, cara, aconteceu uma parada que meio que quebrou um pouco essa fé deles, que foi descobrir os números irracionais. Porque o cara falou assim, pô, vou medir, eu sei a área do quadrado aqui, mas eu sei a diagonal do quadrado, ou seja, a raiz do quadrado, e daí eles descobriram de que quando você tenta dividir um quadrado de tamanho 1, vocês podem tentar depois pegar a diagonal,
o número não é perfeito, ele vai sempre ficar dizimando, né? Sempre vai ser né, esse tipo de coisa. E daí, como que pode ter um número de que ele não acaba no mundo real? Isso, tipo, pô, pensa assim, se coloca na mente dos caras da época, né? Que tudo pra eles era real, né? Então, a geometria era medir o espaço, o outro que era medir o dinheiro. Como é que eu consigo um negócio que não acaba, um número que não tem fim? Exato. Sabe? E é uma coisa louca que eu fico pensando às vezes, cara, que todo mundo fala assim, pô, os números são infinitos, mas quando a gente pensa em um número infinito, a gente imagina assim, de 0 a 1 trilhão, a 1 ilhão da vida. Mas se a gente for analisar entre o 0 e o 1, a gente tem também infinitos números, né? O π, se a gente pegar depois da vírgula, ele tem infinitos números, cara. Se a gente jogar isso num software matemático, ele vai te dar, cara, são páginas de vários números depois da vírgula. Então isso que eu achei muito louco, cara, entre o que a gente, por exemplo, vê o infinito numeral como uma contagem infinita até o maior número, mas não, a gente consegue colocar infinitos números entre 0 e 1. Por isso que quando eu percebi isso, eu comecei a ver que, por exemplo, por que o V vai de 0 a 1 em X e em Y? Porque ali existem infinitas dimensões ali dentro, entendeu? Isso que eu consegui perceber dentro do 3D. Porque, cara, a matemática é uma merda para tu aprender na aula. Né? O cara só para aprender vendo 3D que gosta e daí vai aprendendo. Tipo, você tá falando conosco hoje, mostrando essas coisas. Dá até gosto do cara abrir e pesquisar como fazer um polinômio de quinto, sexto grau. E tipo, complementar o que você falou e concluir o meu ponto, durante a evolução da matemática, os caras eles tiveram que de fato inventar coisas, né? Tipo assim, tanto que existem alguns ramos da matemática que eles sequer descrevem coisas do mundo real, né? Tipo, tem várias coisas assim que não existe exemplos no mundo físico, mas teve que ser inventado para resolver um problema, né? Tipo, números imaginários? Números imaginários, cara. A gente vai falar sobre várias coisas quando a gente falar sobre cálculo, né? A gente vai falar sobre quaternion, que são números sobre quaterno, que é terrível. Números imaginários e quaternios, terríveis. A gente vai chegar neles em algum momento, só para não pesar muito o clima hoje. Mas o ponto é que durante a história, os caras eles tiveram que de fato inventar coisas. E se vocês acompanham um pouco sobre ciência, sabem que existe atualmente a famosa crise da cosmologia, porque a gente tem duas teorias que descrevem o mundo real, só que elas não combinam, né? Tipo assim, não funcionam juntas, né? Então, como que a matemática nesse sentido, se a gente está descobrindo ela, como que ela é tão incapaz de descrever, então, algumas coisas, né? A gente parece bater numa espécie de limite, né? Tipo assim, como se ou tivesse um limite material para a gente descobrir as coisas, ou seja, como se a gente já tivesse chegado no limite do que dá para descobrir, ou será que só não tem novas matemáticas, entende? Será que tipo vai ter que chegar um cara que ele vai falar, pô, inventei uma matemática muito louca aqui e agora eu consigo unificar a física quântica e física clássica, né? Tipo, qual será que é, né? Tipo, acho que ninguém meio que sabe, entende? Isso é bem interessante de ficar pensando. Como eu disse, tipo, uma forma visual de você representar uma importância. A gente tem que ser meio criterioso, porque eu tenho uma coisa comigo, os cientistas, eles são exímios defensores das próprias teses que eles criaram, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar cientista, é tudo PhD. O cara se formar um PhD, ele tem que criar uma tese sobre alguma coisa que não existe ainda no mundo. Então, geralmente, essa galera, ela é especialista em defender a própria tese, sem ao menos provar essa tese também. Então, eu sou muito crítico e cauteloso nessa questão de
Obviamente, né, o que você está falando aí, eles devem ser pessoas conceituadas dentro do ramo científico, etc. e tal. Mas eu tenho as minhas considerações porque chega uma hora que a matemática esbarra em algum conhecimento científico que ela mesma não consegue provar. Sim, Então eu sou muito inclusive, cauteloso, sabe, cara? eu concordo com você sobre esse lance da crise da cosmologia. É uma coisa que acho que é desde que Einstein começou a propor física quântica, que a galera meio que viu que física quântica não, a relatividade, de que, tipo assim, a matemática que a gente usa para descrever o mundo que a gente vive, tipo assim, vou medir a velocidade de um carro. Quando você vai medir a velocidade, por exemplo, de um planeta, de uma outra coisa, não funciona igual, né? Tipo assim, você tem que usar você tem que começar a colocar outras variáveis que são as relativísticas, né? Você tem que considerar deformação do espaço e tudo mais e tal. E o ponto é que essas duas formas de ver, né, que é a física clássica e a física quântica, elas evoluíram juntas. Então a gente tem, hoje em dia, celular, tem um monte de tecnologia foda, tem telescópio que consegue ver lá no coisa. Só que quando a gente tenta juntar essas coisas, tipo, o pequenininho com o muito grande, as coisas não parecem fazer, elas não combinam, né? É como Tropeçam se. nas próprias pernas. Exatamente. E daí, tipo, eu sempre fico pensando, pô, será que a gente construiu conhecimento em bases que não são verdades? Ou seja, é como se a gente tivesse estudado até um certo ponto certo e depois ficou tão complexo que, né, perdeu? Ou se de fato é algum limite que o universo impõe, entende? Tipo, vocês podem chegar só até esse ponto aqui, né? E daí, tipo, pra finalizar a visão que eu tenho a respeito, né? Tipo, eu de fato não acho que ela é inventada ou criada. Eu penso muito. Que ela é descoberta. Cara, mais ou Ela já menos. existia. Eu vou. Eu vou. Tem um matemático muito foda que foi o cara que ele compilou a matemática de forma lógica, que foi o Hilbert, né? Inclusive eu tenho um livro aqui, eu vou colocar no grupo pra vocês darem uma olhada depois. Ele foi a pessoa que provou que não é possível de você ter certeza se um sistema ele é verdadeiro. O que, que ele estava querendo dizer? Que, tipo, na matemática a gente consegue ter provas. Então, tipo assim, a gente consegue realmente provar coisas. A gente pode fazer uma conta e falar assim, ó, é certeza absoluta que tal coisa acontece. Só que o que, que ele chegou à conclusão? Chegou à conclusão não, né? Eu não consigo também entender o livro, porque é muito complexo, mas, pô, acredito no cara. Ele disse o seguinte, que não tem como provar a veracidade de um sistema, ou seja, a gente não consegue saber se a matemática é verdadeira usando ela mesma. Então, tipo assim, se a gente ficar tentando, usando esse número aqui, a gente consegue medir a distância da galáxia, sei lá o quê. A gente consegue medir e consegue ter, tipo, a validação daquele número. Mas a gente não consegue ter a certeza que o método que a gente usou, ele é verdadeiro. Entende? E daí, a conclusão que ele chega, e daí que é o que eu tenho para mim como artista e é o que me motiva bastante, é de que mesmo que a ciência, a arte que a gente desenvolva, ela não seja capaz de realmente alcançar essa prova de verdade, né, essa verdade absoluta, a imaginação humana ela é infinita, né? Então, tipo, ele falava isso, que tipo assim, a matemática ela é limitada, mas a imaginação humana é infinita. E tipo, ele estava correto. Depois dele, né, a gente está 100 anos depois dele, foram inventadas um monte de matemáticas novas que trouxeram essas tecnologias incríveis, né? Então, tipo assim, eu não acho que tenha uma resposta objetiva para isso. Tipo, eu não acho que é inventada, porque Eu também acho que não tem. que não tem, mas o ponto é que o fato da nossa cabeça não funcionar como um computador, e daí isso é o mais legal, é de que a gente sempre consegue coisas novas, entende? A humanidade ela é muito foda por conta disso, e a matemática ela é uma ferramenta que a gente usa para desenvolver essas coisas, né? Tipo, o fato de a gente estar numa tela de vidro, onde tem vidro na natureza, sabe? Onde tem plástico na natureza, e daí a gente está trocando ideia, todo mundo espalhado aí pelo Brasil, por às vezes até fora do país, e a gente está tipo, conversando. Isso é incrível, é mágico, sabe? É muito incrível. Putz, essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. E a parte tocável e palpável da matemática, de tudo, né? Muito bom.
Já tinha sido tudo queimado na fogueira, se fosse tempo Já medieval. tinha sido. É verdade. Isso é O, verdade. o Devesoid, Mas, ele comentou sobre essa teoria, cara, e de fato ela, se você parar pra pensar, ela é muito até niilista, entende? Tipo assim, pô, então quer dizer então que não tem verdade absoluta, mas quando o Mark Hilbert ele fala que a imaginação não tem limite, o que ele tá querendo dizer é que tipo a gente consegue resolver esse problema, entende? Que tipo assim, a matemática que a gente tem agora, ela não resolve todos os problemas, mas assim, a gente nunca vai deixar de pensar a matemática, de desenvolver, entende? Então, tipo assim, vão surgir formas novas, como sempre surgiu. Teve vários momentos na humanidade que, tipo, pô, não existia vapor, não existia eletricidade. E agora existe, entendeu? Tipo, a tecnologia, no caso, né? isso, tipo, não existe algo, por exemplo, eu imagino assim, né, que não seja algo tão preto no branco, né, tipo, não que ela não tenha sido inventada e não que tenha sido descoberta, mas meio que um limiar entre as duas. Ela pode ter sido tanto descoberta quanto criada, né, por exemplo, a matemática não foi algo que a gente só descobriu todos os conceitos, tudo que a gente conhece hoje de matemática de uma vez, a gente foi incorporando, adaptando e implementando, né? Então eu acho que é um pouco dos Isso. dois, assim, também, né? Dependeu de Tipo, conhecimento prévio, né? Uhum. Tipo, isso, o tipo, não, conhecimento na. Pode falar, desculpa. eu acho que é meio que isso, né? Tipo, ela não é um extremo dos dois, ela não, nem foi criada e ela também nem foi descoberta, né? Foi meio que um pouco dessa experimentação dos dois casos que fomos descobrindo, por exemplo, descobrimos como que a gravidade funciona, né? Com o Newton fazendo Boa. iniciando a Boa maçã, colocação. né? É tipo um pássaro, né? O pássaro só bate, abre as asas e voa. Ele não fica pensando na aerodinâmica da asa, se ele vai conseguir ou não. O ser Perfeito, humano é que isso aí. tem essa mentalidade de querer, né, timbrar Tudo. tudo e colocar, não, isso foi inventado, isso tem que ser assim, tem que ser assado, e as coisas simplesmente vão acontecendo como tem que acontecer naturalmente, entendeu? Uhum. Eu E acho é que a gente doido vai que ter essa. essa resposta. Pode falar, Uhum. desculpa, pode concluir. Não, não, pode finalizar, Eu finalizar. acho que a gente vai ter essa resposta quando aparecer algum alien, sabe? E daí a gente vê se a matemática deles é igual à nossa. Pô, Porque eu já nesse fui momento. abduzido. Então, Opa, É tipo ó, isso. já Eu sou 36 filho de horas. alienígena. mas aí até citando aí o exemplo do pássaro ou de qualquer outra coisa que vocês estão mencionando com relação à natureza, né? É como se existisse, tipo, uma regra, tipo, pense num jogo onde no jogo existe a lógica e existe a arte. Então, ali existe uma regra onde as coisas funcionam, e aí a matemática é a forma com que a gente quantifica, a gente mensura e coloca e representa essas regras. Então, né, quando a gente diz que a gente descobriu, talvez a gente só esteja debugando algo que Uhum. já está rolando ali, que já acontece ali. E o debug, na verdade, é uma forma da gente só mensurar um problema ou uma situação que acontece. O ponto do Hilbert, cara, é que, tipo assim, a gente não tem como saber de que essa regra, ela é de fato uma regra, porque a gente tá usando o sistema pra dizer que é uma regra, Num entendeu? sistema Esse que é a o. gente criou. E ela Exatamente. nem Então, se tipo assim. confirma e nem se nega. Exatamente. Então, tipo, é muito complexo porque de fato esses padrões eles existem, né? Porque a gente consegue medir, independente do método que a gente vai fazer. Mas, pô, é um padrão de verdade? Tipo assim, o que que garante de que isso é um padrão? Porque a gente usou um sistema que ele é feito com padrões, entende? É o sistema tentando falar assim, opa, eu existo, sabe? Tipo, eu Aham. sou de verdade, sabe? Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, quando a gente usa o número que ele deu pra gente, funciona. Ou seja, ele é verdadeiro. Mas ele não tem como provar que ele é verdadeiro, né? Isso Porque é a gente muito está usando confuso. o nosso E próprio é método. paradoxal. Aham. É, Exatamente. É por isso que precisa é. do Alien, entendeu? Se o Alien chegar e falar assim, ó, gente, eu tive que aprender Euclides, só que a gente chama outro cara, é outro nome, mas assim, ele mostrar que é igual, sabe? Aí eu falo, pô, não, realmente foi descoberto, porque, né, os caras tá em outro planeta e descobriu. Agora, se ele chega com um treco muito louco, assim, e tem solução pra problema que a gente não tem, aí eu vou achar que ela é inventada de fato e a gente só inventou do jeito não tão eficiente igual os caras inventaram, entendeu? Eu, Justo. Mas, tipo, por é, exemplo, quando a pode ser. gente observa, tipo, eu comentei mais cedo sobre fractais, que, tipo, tem
padrões da natureza que você pode ir escalando, seja tipo para uma escala maior ou menor, e ele se repete. Isso é muito interessante. Mas isso parece estar relacionado à própria natureza do universo, né? Então, tipo, repara como tudo gira, né? Tipo, as coisas estão girando, daí você tem o Sol girando, a Terra girando, tudo tá girando, tudo é meio esférico, né? Tudo tende a espiralar. Então, tipo assim, parece que existe de fato uma tendência ao movimento, né? Ao movimento. E eu não lembro agora, eu vou procurar aqui no Wikipedia, mas teve um matemático que a descrição dele para número é movimento, sabe? Que tipo assim, quando a gente vai descrever as coisas, assim, a gente está descrevendo esse movimento que o espaço tem. Tanto que, falando um pouco sobre a nossa área, a gente chama de animação, né? Vou fazer uma animação. A animação vem de anima, que significa literalmente, né, mover, né? Ganhar fôlego. Vem de animação. Isso é muito interessante, né? Uhum. Pessoal, o papo tá muito bom. Agora que eu vi que já são 9h20, eu vou sair porque eu acordo 5:45, né? E eu tenho... Lavar os pés e ir pra cama. Quando vai ser a próxima, Eris? Cara, eu quero ver se a gente consegue fazer pelo menos uma por semana. Eu posso garantir que vai ser possível. Meu horário tá um pouco bagunçado ainda, porque eu tô ajustando ele de acordo com... Porque teve o evento, a BGS, né? Algumas coisas deram uma mudada. Mas eu vou sempre avisar, pelo menos com alguns 2 dias antes. Eu acho que foi atípico que surgiu, né, a janela e eu achei legal voltar. Lembrando que a gente tem a arte do caracol, que a gente vai voltar, né, a fazer ela. Eu vou upar o arquivo mais recente para quem não teve acesso a ele pegar e começar a brincar também. E quem não participou do início, lembrando que a gente sempre vai criar uma arte que a gente vai desenvolver durante as lives. Eu vou produzir ela do início ao fim e a gente vai discutir